Olá, eu sou o professor Nixon Lins e estudaremos a classificação dos seres vivos. Vamos começar. Existem uma grande variedade de espécies de seres vivos em nosso planeta, ou em determinados lugares. A isso nós chamamos de biodiversidade. Os cientistas já conseguiram descrever cerca de 2 milhões de espécies de seres vivos, mas ainda não se sabe o número total. Isso pode variar entre 10 milhões a 100 milhões de espécies. E como os cientistas organizam os seres vivos? Eles fizeram uma organização em grupos e seguiram critérios. Observe que você pode perceber algumas características próprias das aves. Quando eu falo a palavra ave, certamente vem à sua mente penas, bicos, asas. Grupo de mamíferos, pelos, glândulas mamárias, suor. Insetos, você tem uma característica que observa uma casca por fora chamada exoesqueleto, antenas, coisas do tipo. Então, aves, mamíferos, insetos, visualmente nós podemos perceber que há diferenças. E eles seguiram alguns critérios de classificação. Eles quem? Os cientistas, mas mais precisamente os taxonomistas, acabaram agrupando os seres vivos com base em semelhanças no corpo e no funcionamento e desenvolvimento do organismo, de modo que de reproduzir e até mesmo as semelhanças entre seus genes. Os cães surgiram há cerca de 15 mil anos, por domesticação de antepassados dos lobos atuais. Aqui nessa imagem, vocês podem perceber, de um lado nós temos o lobo e do outro nós temos um cão siberiano, husky siberiano. E as semelhanças que existem entre eles. Por isso dizemos que eles estão em um mesmo grupo. Esse é Linneu. No século XVIII, Linneu, que era botânico e médico também, viveu na Suécia. Linneu ele criou um sistema científico de classificação dos animais, usando a espécie como uma unidade básica. Mas certo, o que é uma espécie? Eu destaquei aqui para vocês. Espécie é o conjunto de organismos semelhantes entre si, capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Foco nisso aqui, ó. Conjunto de organismos semelhantes que podem cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Sim, eu vou chamar a atenção para isso, porque alguns indivíduos diferentes, espécies, podem cruzar entre si também. Mas os filhos deles são quase sempre estéreis. O que isso quer dizer? Não podem gerar descendentes. É o caso do cruzamento do jumento com a égua. Tá bom, o jumento e a égua, espécies diferentes. E o filhote, o filho deles, o cruzamento, vai ser a mula ou o burro. Nesse caso, esse indivíduo, a mula, ele não consegue produzir descendentes, eles são estéreis. Linneu acreditava que o número de espécies no mundo era fixo. O que quer dizer isso? Que eles não evoluíam. Até porque ele viveu em um período antes das descobertas de Darwin, que nós estudamos na aula anterior. Certo? Essa ideia era muito comum entre os cientistas na época. Então vamos grifar aqui. Todas as onças pintadas pertencem à mesma espécie, porque cruzam entre si e no final os filhotes dela vão também poder ter descendentes. Sobre o gênero, que é a reunião de espécies semelhantes em um mesmo grupo, nós podemos observar aqui 2 tipos de gatos, certo? O primeiro aqui em cima nós temos o gato doméstico e o segundo aqui embaixo nós temos o gato selvagem europeu. Por que eles pertencem ao mesmo gênero? Ambos são gatos. Logo, por serem gatos, pertencem ao gênero Felis. Já o cão e o lobo
eles pertencem a outro gênero, o gênero Canis, de caninos. E Linneu, ele utilizava uma nomenclatura em latim para dar nome às espécies e a outros grupos. Chamamos de nomenclatura binomial. Por quê? Porque ele vai dar dois nomes, dois, nominal, nomes, que serão escritos em latim. Por exemplo, musa paradisíaca. Musa paradisíaca é a bananeira. Periplaneta americana é a barata. Felis catus é o gato doméstico. Tá? Então ele vai sempre usar essa nomenclatura binomial. Onde o primeiro nome, pantera onça, o primeiro nome ele virá com letra maiúscula, em itálico, um pouquinho inclinado, e o segundo nome ele virá em letra minúscula. O primeiro representa o gênero daquele indivíduo, a qual ele faz parte. E o segundo, a espécie. Então, a partir de agora, nós vamos prestar muita atenção a esse domínio, que vai passar pelos reinos, filo, classes, ordem, família, gênero e espécie. Certo? E, no momento, esse primeiro nome da nomenclatura está contemplando a dois elementos desse domínio, ao gênero e à espécie. Tá? Onça pintada é pantera onça. O gênero, pantera, e a espécie é a onça. Junto é o nome científico daquele animal. Agora, observando Felis aurati. Quando escritos à mão, sublinhamos os nomes. O nome é sublinhado. Observe aqui Felis aurati. Gênero Felis, F maiúsculo. Aurati é a espécie que esse gato ele faz parte, que ele pertence ao gênero Felis e é do tipo aurati. E como foi escrito à mão, suponhamos, deve vir sublinhado para compreendermos que se trata da escrita de um nome científico de um indivíduo. Família. É diferente do termo família que nós utilizamos de acordo com o nosso grau de parentesco aqui. Mas, para a biologia, família ela vai levar em consideração as características dos indivíduos, a proximidade que existe entre eles de alguma forma, e principalmente a questão do ancestral comum. Todos esses indivíduos que estão aqui, desde nós hoje, do grupo dos seres humanos, né, que somos seres humanos, os gorilas, até mesmo esses que foram extintos, como a exemplo do Australopithecus, nós fazemos parte de uma mesma família. Aqui, por exemplo, nós temos a Lucy. Lucy, ela media aproximadamente 1,10 m. Ela teria caído de uma altura de mais de 12 metros a uma velocidade de mais de 56 km por hora. E ela morreu rapidamente. Com mais de 3 milhões de anos atrás. É o fóssil do hominídeo mais antigo que nós temos. É o que é mais próximo do ancestral comum dos seres humanos, do grupo hominídeo. A ordem. Bem, essa imagem que vocês veem aqui embaixo se trata da cladística. Ela mostra a espécie, o gênero dela, a família da qual ela faz parte e onde ela se conecta. Onde ela se conecta é na ordem, que é justamente o local de ancestralidade comum de todos esses seres vivos que vocês veem ali em cima. O gibão, o orangotango, gorila, chimpanzé, ser humano, lêmures, entre outros. O que é que isso quer dizer? Que nós, seres humanos, não evoluímos do macaco. E sim, nós temos o mesmo ancestral comum que todos esses macacos. Eles também vieram do mesmo antepassado comum.
um mamífero do tipo primata. Essa é a ordem dele. Vamos ver agora as classes. Certo? A essas classes, elas acabam sendo as subdivisões de um grupo maior, chamado filo. E vamos observar aqui alguns exemplos. Por exemplo, nós fazemos parte do filo dos cordados, porque temos coluna vertebral. Quem faz parte desse grupo? As classes dos anfíbios, a classe das aves, dos mamíferos, inclui os seres humanos e outros tipos de mamíferos. Todos nós temos coluna vertebral. É uma subdivisão dos filos. As classes são isso. O filo. O reino dos animais está dividido em vários filos. Por exemplo, os artrópodes são aqueles animais que têm o esqueleto externo, o exoesqueleto, pernas articuladas. Pode se dividir entre crustáceos, podem ser insetos, entre outros. Você vê aqui as baratas, aranhas, camarões, siris, lacraias, são exemplos de filo dos artrópodes, que não tem coluna vertebral. A barata, quando a gente mata uma barata, a gente observa que ela libera um líquido, ela não tem uma coluna vertebral. Né? Diferente de nós, que fazemos parte desse filo aqui, dos cordados, que significa que aqueles que têm coluna vertebral. Acho que ficou entendido isso, né? Já os reinos se dividem em grandes 5 reinos de seres vivos no planeta. Nós estudaremos detalhadamente cada um deles. Então, nós temos aqui o reino animal, por exemplo, que reúne organismos pluricelulares. O que quer dizer organismos pluricelulares? Organismos que são formados por várias células. Só o ser humano ele tem por volta de 63 trilhões de células, um ser humano adulto. E também podemos ter um outro exemplo aqui de um reino vegetal, que são os organismos pluricelulares também, nesse caso que fazem a fotossíntese. Certo? Vamos falar mais sobre os reinos. Antes disso, um truque para decorar a classificação biológica seria: rato frito com orégano, fica gostoso experimentar. Rato frito com orégano, fica gostoso experimentar. Então, cada letrinha dessa representa a primeira letra, o domínio. Rato, de reino, R. Frito, F, de filo. C, de classe, O, de ordem. F, de família, G, de gênero. E E, de espécie. Uma dica para memorização. Bom, falaremos um pouquinho sobre cada um desses reinos de seres vivos, já que em capítulos posteriores vamos nos aprofundar detalhadamente em cada um deles. O primeiro seria o reino Monera. Ouso dizer que o reino Monera é o reino que encontra-se os indivíduos que são mais bem-sucedidos desde a origem da vida do planeta. Por quê? Porque eles ainda estão aqui espalhados em todos os lugares. Esse reino Monera é formado por um grupo composto de organismos unicelulares e procariontes. Podem ou não produzir o próprio alimento, dependendo do tipo que ele seja. Pertencem a esses reinos as bactérias, por exemplo. Na parte de baixo aqui, você encontra vários tipos de bactérias. Bactérias do tipo bacilos, bastões, tipo cocos, ok? Aqui em cima, você está vendo cianobactérias. Bactérias que são encontradas na água do mar. Os reinos dos seres vivos também podem ser divididos, além de moneras, em protistas, ou seja, protozoários. Grupo muito variado, com organismos eucariontes que podem ser unicelulares ou pluricelulares. Já são organismos mais complexos, um pouco que as bactérias. Alguns são capazes de produzir o próprio alimento e outros não. As algas unicelulares, elas podem produzir o próprio alimento. Já o causador da giardia, a Giardia lamblia,
ela não pode produzir o próprio alimento. E ela parasita o corpo de outros seres vivos. Ela é um parasita. Vamos para o reino dos fungos, o reino fungi. Grupo composto de organismos que podem ser unicelulares ou pluricelulares. Aqui ao lado você vê os fungos. Né? Eles são capazes de produzir, não são capazes de produzir o próprio alimento. Ou seja, eles precisam se alimentar de outro ser vivo. Porém, como eles fazem isso? Através da decomposição da matéria orgânica. Então, os fungos eles acabam se alimentando de restos orgânicos na natureza. Eles são, assim como as bactérias, espécies de faxineiros do ambiente. Existem outros fungos chamados fungos orelha de pau, que eles ficam em árvores. Quando elas estão apodrecendo, eles aparecem e acabam decompondo a matéria orgânica ali daquela árvore caída no meio da mata. Também temos o grupo Animalia, que é da qual nós fazemos parte. Grupo composto de organismos pluricelulares e eucariontes, ou seja, nós somos muito complexos, né, e diversificados até. Organismos consumidores. Todos esses seres vivos que você vê aqui na figura ao lado, alguns estranhos, né? Mas todos eles precisam se alimentar de outro ser vivo. Mesmo que esse ser vivo seja vegetais, que sejam restos orgânicos, ou que sejam outro ser vivo através da predação, de caça. Todos eles são animais. E, finalmente, o reino Plantae, o grupo de organismos pluricelulares e unicelulares. Como você vê aqui ao lado, eles são organismos muito interessantes. Muitos deles servem de base, na verdade, eles servem de base para a cadeia alimentar. Certo? Todos esses aqui servem de base para a cadeia alimentar. Ou seja, por produzir o próprio alimento, eles servem de alimento para outros seres vivos. Eles fazem isso através da fotossíntese, essa produção. E eles recebem outro nome, são chamados seres autótrofos, capazes de produzir seu próprio alimento. Espero que tenha sido claro, que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima!